Hoje eu vou falar desse livro Latim em Pó, de Caetano Galindo, publicado pela Companhia das Letras. O subtítulo é Um Passeio pela Formação do Nosso Português. Esse foi o último livro que eu li em 2025. Li rapidamente, em 2 dias. É um livro bastante curto. E é o último de 3 livros, curiosamente, que eu li sobre história de alguma coisa, né? Esse aqui, história da língua portuguesa. Gravei um vídeo sobre a história do Joseph Mengele e, anteriormente, um comentário sobre o livro da história das constituições brasileiras. Esse livro aqui, eu gostei desse livro aqui. Eu recomendo para quem tem interesse em línguas, sobretudo em história da língua portuguesa. E foi um livro que me remeteu a mais de 20 anos, quando desde o primeiro ano de faculdade, eu conversava bastante com o meu melhor amigo, que é um linguista, né, e na época aluno de linguística, e curiosamente ele me falava muitas das coisas que estão nesse livro aqui, que é em grande parte um livro sobre linguística. Ele trata das transformações estruturais pelas quais as línguas passam, em especial o português, dentre as quais as transformações etimológicas das palavras, que são aquelas mais comuns da gente se atentar quando a gente está falando de história das línguas, mas não somente isso, né? Transformações gramaticais também pelas quais as línguas passam. E ele contrasta bastante as línguas latinas, francês principalmente, espanhol, italiano também, e chega a mencionar um pouco, né, de outras línguas, como inglês e até mesmo línguas mortas, né, como o sânscrito. Uma coisa que eu não sabia e fiquei bastante impressionado é que o tronco indo-europeico, né, das línguas indo-europeicas, que eu achava que tinham vindo do continente, né, do subcontinente indiano, não. Elas vieram da região onde hoje é a Ucrânia, né? Então saíram lá de cima, de onde hoje é a Ucrânia, e desceram e aí se dividiram para as línguas indianas, do hindu, e as línguas europeias, né? Dentre as quais as latinas. O meio do livro é bastante puxado para essa parte de linguística histórica, mas o começo e o final não. O começo e o final do livro tratam um pouco mais de questões ideológicas, eu diria, envolvendo a linguagem, né? Principalmente no final do livro tem uma discussão bastante grande sobre formas de se falar uma língua e o português, formas aceitas, menos aceitas, norma culta ou norma curta, né? Um trocadilho que é feito aqui, norma padrão, e o quanto isso é um problema, né? O quanto não deveria ser na visão do autor, embora eu ache isso um problema interessante quando se fala da unificação da língua portuguesa no Brasil, da padronização da língua portuguesa do Brasil, mas curiosamente o autor não menciona a função da escola na uniformização ou na unificação do português como língua mais falada no Brasil. Há uma discussão histórica muito interessante sobre o quanto a língua portuguesa demorou para ser a língua mais falada no Brasil, e esse é um dado que eu não conhecia também, mas só a partir lá do século XVIII
principalmente no século XIX, em algumas regiões do Brasil, como a Amazônia só, em meados do século XX, que passou, ou no começo do século XX, mais precisamente, que passou a ser a língua mais falada no Brasil. Existiam, no tempo da colônia, a língua geral e o Nhengatu, se eu não me engano. Língua geral do meio do Brasil para baixo, o Nhengatu no norte do Brasil, que eram línguas de origem indígena mais preponderantes do que o português aqui no Brasil. E essa é uma discussão bastante interessante, mas o autor não trata, por exemplo, da proibição que foi feita no governo Getúlio Vargas do ensino em línguas chamadas estrangeiras no Brasil, né? O ensino deveria ser somente em português, à parte o ensino de línguas, né? como um conhecimento extra. E isso não é tratado nesse livro aqui, eu acho uma pena. Então, para quem gosta de linguística, de etimologia, embora o foco aqui não seja etimologia, tem passagens bastante interessantes de transformações etimológicas das palavras, e história do português em particular. É um livro que vale bastante a pena, é um livro bastante curto, uma leitura muito rápida e muito agradável. Latim em Pó, um passeio pela formação do nosso português, de Caetano Galindo.